Jesus. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Bom estarmos na casa do Senhor, louvando, glorificando o seu nome. Agora nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, do verso de número 1 ao verso de número 6. Eu quero ler com você este texto. A palavra do Senhor vai estar sendo projetada aqui, você pode acompanhar, e nos diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? A palavra do Senhor Jesus, nesse capítulo de Efésios, inaugura um novo momento na carta. A partir de agora, nós vamos ver diferente do que vimos nos 3 primeiros capítulos, quando Paulo apresentou razões pelas quais nós podemos enxergar que somos pertencentes à família de Deus e que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Nesses 3 primeiros capítulos, quando nós fomos ministrados nos domingos anteriores, nós aprendemos que cada cristão tem sido alvo das bênçãos de Deus, das bênçãos espirituais planejadas desde a eternidade que Deus fez para cada um de nós. Outra lição que nós aprendemos quando estudamos esses 3 primeiros capítulos é que as bênçãos envolveram as 3 pessoas da Trindade e em todos os tempos. E que nós podemos ver que nós fomos abençoados, que elas nos abençoam e que nos abençoarão nas regiões celestes. Nós aprendemos quando lemos os 3, ou estudamos, ou fomos ministrados nessa palavra, lendo ela, é que estar em Cristo é uma verdade celestial. Agora, a partir deste capítulo, especificamente nesses versos iniciais que eu li, que eu compartilhei com você, o apóstolo Paulo nos desafia a viver como Deus espera. Agora nós vamos sair um pouco do propósito do início, que falava um pouco mais de teoria, falava um pouquinho mais de como nós, pensamentos, e agora nós vamos viver como Deus espera, a fim de que o mundo perceba, de que o mundo saiba que há diferença de uma vida transformada por Cristo Jesus. Por isso, nessa manhã eu quero falar com você sobre esse tema, a unidade da fé, que está proposto no texto, talvez esteja proposto na tua Bíblia, na leitura que você fez aí. Neste segundo bloco do livro, que começa neste capítulo, nós vemos que ele pretende responder algumas perguntas, e uma pergunta que eu quero deixar de destaque para a nossa ministração dessa manhã, é que Paulo está tentando responder como se deve andar a pessoa que foi salva graciosamente pela fé em Cristo Jesus. E aí, quando nós pensamos nessa palavra, nesse verbo andar, precisamos entender que Paulo está falando para nós como deve agir uma pessoa que foi salva por Cristo Jesus, como nós devemos nos comportar a partir do momento que nós tivemos o encontro com Jesus. E quando ele fala sobre esse andar em Cristo Jesus, ele está querendo nos indicar, dizer assim, eu quero que vocês entendam qual é o modo que vocês precisam viver, como vocês devem desenvolver a carreira cristã que está proposta. Ou seja, Paulo começa a falar conosco a partir desses versos aqui, sobre o nosso estilo de vida, a forma como que nós vamos caminhar, e por isso esse texto fala da unidade da fé. Quando ele utiliza esse verbo, ele mostra que essa é a vida que Deus tinha planejado para a humanidade, a unidade da fé, que nós andássemos dessa forma.
Enquanto as nações se agridem mutuamente, enquanto os homens fazem o mesmo dessa forma, enquanto as classes sociais lutam uma contra a outra, enquanto o preconceito domina o procedimento do ser humano, enquanto nós vemos relacionamentos muitas vezes belicosos, que acontecem nos diferentes níveis, para mudar essa triste realidade de um mundo caído e desesperadamente corrupto, e falando sobre a unidade da fé, a gente precisa entender que a primeira atitude que de uma igreja que ela precisa ter, é que ela deve desejar refletir essa unidade da fé, e ela reflete essa unidade da fé, ela faz isso quando em primeiro lugar, apesar das privações, apesar das lutas que ela passa, ela vive dignamente. Eu quero que você pense como o primeiro tópico dessa mensagem a respeito disso. Apesar das privações, viva dignamente. E quando nós olhamos para o verso número 1, nós vemos que Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno à vocação que fostes chamado. E Paulo está falando num momento difícil, estar preso, mesmo vivendo um momento de adversidade, mesmo passando por uma situação tão complicada, impedido de pregar o evangelho, mesmo muitas vezes não podendo viajar para abrir novos trabalhos nas suas viagens missionárias, mesmo sofrendo perseguições dos inimigos por conta de inveja muitas vezes, ou até por conta de discórdia, apesar de tudo isso, a maneira que ele compreendia essa situação era uma maneira inusitada. O que importava era que Cristo estava sendo pregado e que o evangelho estava sendo anunciado. Independente das adversidades, independente das dificuldades que ele estava passando, o que era importante para Paulo era que o nome de Cristo estava sendo compartilhado, o evangelho estava sendo pregado, e por isso Paulo inicia dizendo: rogo-vos. Ele está rogando. E quando ele roga, ele está falando: estou conclamando vocês, estou exortando vocês, eu quero incentivá-los, eu quero estimular vocês a viverem de um modo diferente do que as outras pessoas vivem. E quando ele fala sobre esse modo diferente, isso começa pela forma como vemos as coisas, como lidamos com as coisas. A visão das circunstâncias ao nosso redor faz toda a diferença. E quando nós olhamos para o mundo de uma maneira diferente, nós começamos a nos importar com as pessoas que estão ao nosso redor, como o mundo não se importa. O mundo está cercado por guerras, por loucuras, por atitudes que a gente vê que vão totalmente contra aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e o que o Senhor espera de nós. E quando nós olhamos para essas circunstâncias de maneira diferente, a primeira coisa é que nós passamos a nos interessar na vida dos nossos irmãos, a estarmos preocupados com eles. Era o que Paulo fazia, ele estava interessado na vida das pessoas que estavam ao seu redor, ele estava interessado nas igrejas. Quando nós olhamos de maneira diferente, nós estimulamos os nossos irmãos a viverem dignamente, e era isso o que Paulo fazia. Apesar de todas as privações, apesar de todas as dificuldades, ele pensava dessa forma: além de vivermos dignamente, estamos mantendo a unidade do corpo de Cristo. Estamos vivendo um tempo de guerras ideológicas terríveis, para fora dos nossos portões, para fora da nossa esfera, do mundo que nós vivemos. E como que nós vamos lidar diante dessas situações? Quando Paulo fala e nos chama a atenção dizendo vivam de modo digno, ele está falando que esse viver de modo digno é viver em Cristo. E viver em Cristo, um dos comentaristas bíblicos sobre esse texto, Hendrickson, esclarece que Paulo estava propondo o seguinte: se vocês são crentes e desejam ser conhecidos como tais, então vivam como crentes. E quando falamos de viver como crente, nós precisamos entender que crente significa que nós somos pequenos cristos.
Cristo está em nós, a sua imagem precisa ser vista e refletida através das nossas vidas. Quando eu pensava nisso e meditava, eu lembrava que quando eu era garoto, nós meninos passamos por aquela fase da nossa voz, ainda de menino mais fina, e quando ela começa a engrossar, ela vai ficando diferente. E eu lembro que quando a minha voz começou a engrossar, eu queria atender todos os telefones da minha casa. Alguém ligava, eu atendia e eu até falava, alô? Porque o que eu queria que as pessoas falassem do outro lado? Que elas olhassem e falassem assim, tio, fulano, falasse o nome do meu pai, seu Eloir. Eu falava, não é ele, é o filho dele. Nossa, sua voz está igual a do teu pai. Eu queria ser parecido com meu pai. Eu queria que as pessoas se confundissem ao ouvir a voz dele. E quando nós falamos, quando nós olhamos para essa palavra, vivam de modo digno, ou vivam como Cristo, é que as pessoas no mundo olhem para nós e vejam, ali está um pequeno Cristo, ali vai um cristão, ali vai alguém que vive de modo diferente, que anda na contramão do que o mundo está indicando. E quando nós vivemos as adversidades que vêm na nossa vida, as lutas que nós passamos, as dificuldades que nos cercam, todos nós passamos por elas. O desafio está viver de maneira digna, ou viver como Cristo espera que nós vivamos. E quando falamos disso, viver dessa forma, de acordo com o padrão de Deus, requer de nós uma vida santa, uma vida separada do pecado. A palavra do Senhor Jesus em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Buscai e pensai as coisas do alto. Viver dignamente, viver como pequenos cristos, é viver em luta contra a nossa natureza adâmica. Viver dessa forma, viver dignamente, é lutar contra a natureza pecadora que luta contra Deus, e revestindo todos os dias da santidade e da justiça do Senhor. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem, quando nós pensamos na unidade da fé. Apesar das privações, como igreja, corpo de Cristo, precisamos viver dignamente, precisamos viver como Cristo espera que vivamos. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é viva segundo a sua vocação. Ainda no verso 1 diz assim, que andeis de modo digno a vocação que fostes chamados. E qual é essa vocação que fomos chamados? Eu lembro que em alguma mensagem eu falei a respeito disso, da vocação, o plano de Deus para cada um de nós. Deus tem um plano específico para cada um de nós aqui. E o plano de Deus é que Ele nos escolheu e nos chamou para sermos filhos dEle, herdeiros da vida eterna, e para que representamos e reflitamos a santidade e a bondade do nosso Pai Celestial. Esse é o plano de Deus, que nós sejamos seus filhos. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que essa vocação do plano para nós é dupla. Primeiro, porque nós somos nova criação quando somos chamados pelo Senhor. E segundo, nós somos membros do corpo de Cristo. Isso implica que não há mais diferença entre nós. Não há mais judeu e gentil. Não há mais livre e nem escravo. Não há divisões nem ódio. Juntos nós formamos a igreja que é seu corpo. Isso é viver segundo a sua vocação. Isso, ou seja, é viver segundo o plano de Deus para nós, igreja do Senhor Jesus, como filhos dele. E viver segundo esse chamamento nos implica a entender que somos filhos e santo como Ele é santo. Ele nos chama para sermos a imagem de Jesus Cristo, Filho primogênito. Quando nós entendemos esse chamado, nós entendemos que esse chamado se realizou antes da fundação do mundo. E também entendemos que esse chamado foi feito por Deus, e é Ele quem nos capacita. Não depende de nós, não depende das nossas qualidades, não depende do nosso esforço, depende somente do Senhor. Também entendemos que esse chamamento não implica
de que o Senhor chamou os judeus, o Senhor chamou os gentios com alvo específico, para que sejamos como a Trindade é. Terceira lição que nós aprendemos, olhando para a unidade da fé: seja um inspirador. Pensa nas pessoas que te inspiraram. Quem são as pessoas que inspiraram a sua vida? Quando nós voltamos ao texto, nós vemos que Paulo diz assim: façam isso com toda a humildade, com toda a mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí pense um pouco, quem foram as pessoas que inspiraram sua vida? Talvez você tenha sido seu pai, talvez tenha sido avós, tios, quem sabe o irmão mais velho, um professor, um colega de trabalho, um amigo. Talvez até essa pergunta seja fácil de nós respondermos: quem foram as pessoas que nos inspiraram? Mas eu quero que a gente pense um pouquinho mais também, quem são as pessoas que nós temos inspirado e influenciado como povo de Deus? Quem são as pessoas que olham para nós e querem ser como nós porque nós somos igual a Cristo? Quem são essas pessoas? Quais as pessoas que nós temos inspirados a viver como um cristão verdadeiramente digno? A unidade da fé passa por isso. Que virtudes estamos inspirando em outras pessoas? Quando nós lemos essas palavras do apóstolo Paulo, nós percebemos que ele estava e está nos encorajando a viver dessa forma, sendo inspiração para as pessoas que estão ao nosso redor. Ainda mais num mundo e numa geração que carece, que necessita de pessoas que sejam modelos e sejam pessoas que elas possam se inspirar. Que elas encontrem isso dentro da igreja, que elas encontrem isso dentro da nossa casa, que elas percebam isso aonde nós estivermos, que nós sejamos essas pessoas. E neste verso, Paulo propõe 5 atitudes, ou 5 virtudes que nos ajudam a sermos cristãos que inspiram. Em primeiro lugar, ele fala: sejam humildes, com toda humildade. E Stott, quando fala a respeito disso, explicando o que Paulo está querendo ensinar a respeito de humildade, exatamente aqui ele está falando da humildade da mente. É a humildade de reconhecer a dignidade, o valor dos outros. É a mentalidade que Cristo tinha e foi descrita em Filipenses capítulo 2, o versos 5 a 8, que diz assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo de forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante a homens, e achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, tornando obediente até a morte de cruz. O Senhor espera essa humildade da sua igreja que vive a unidade da fé. Outro ponto que ele nos orienta, que ele nos indica para ser inspirador, é sermos mansos, vivermos a mansidão. E aqui a qualidade da pessoa que se controla, que se domina. E esta palavra também pode ser usada para descrever quando um animal é domado. A gente pensa, pelo menos eu quando penso em animal domado, eu penso num cavalo. Quando vão domar um cavalo e ele pula e ele salta, e a dificuldade de domar. Eu não sei se você já viu essa experiência. Você olha para um cavalo, você vai chegar perto dele e fala assim, a primeira coisa que você pergunta é: manso? Posso tocar? Posso me aproximar? E quando fala desse manso, é da mansidão, do domínio, de ser dominado. Ou seja, o animal ainda tem toda a energia, porém seu potencial é controlado para o uso do bem. Então, quando nós entendemos que nós precisamos viver essa mansidão, nós entendemos que nós somos dominados pelo poder do Espírito Santo que nos controla, que tem o domínio. É Ele quem produz esse aspecto do fruto em nossas vidas. Por isso a igreja que vive a unidade da fé, ela tem como qualidade a mansidão. Eu tenho, você tem. Nós vemos também que a igreja, quando
ela é inspiradora, ou quando eu e você somos inspiradores, nós vivemos a longanimidade, ou seja, ter ânimo longo, é estar sempre animado, sempre esperançoso com alguém, principalmente quando esse outro alguém é um cristão. É ter a paciência que não é vencida a qualquer circunstância. É a virtude de quem resiste firmemente, aguenta as provações e as provocações, sem perder a paciência. Como diz 2 Coríntios 4, 8, 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, ficamos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. A longanimidade é algo que pode ser vivido por nós. O quarto aspecto aqui é suportar os outros. E esse suportar os outros aqui é sustentar e não simplesmente aguentar, irmãos. Eu lembro que quando eu era mais novo, garoto, eu ouvi algumas pessoas falando: a Bíblia fala que eu tenho que suportar o irmão, né? Não suportar, vou ter que aguentar. E não é esse suportar que está falando. É o suporte no sentido da palavra grega que diz anechomonei, ter paciência com alguém até que termine a provação. É caminhar com essa pessoa, é suportar e servir de suporte mesmo, segurando essa pessoa na caminhada, é escorar o irmão que não está conseguindo caminhar, que está debilitado, mesmo que esta pessoa nos insulte, cause amargura, seja rebelde. Outro comentarista que fala a respeito disso, Bailey, diz assim, que vai além do que é manter erguido e tolerar uma pessoa causadora de situações constrangedoras. Um detalhe importante, esse suporte, quando nós fazemos dessa forma de carregar o nosso irmão, que está passando por dificuldade, muitas vezes pode ser que a gente se torne alvo das dificuldades dele, é suportá-lo com amor. Deve ser feito sem que haja irritação, deve ser feito sem que haja reclamação da nossa parte. E o quinto aspecto, quando nós falamos de ser inspirador, é amar mutuamente. Esse amar mutuamente é o padrão cristão dos relacionamentos. O mundo ensina que você deve amar aquilo que faz bem para você. Você ama aqueles que te amam, você odeia aqueles que te odeiam. E a palavra amor aqui refere-se ao amor ágape. Estamos falando de um amor que é demonstrado numa bondade invencível, revelando compaixão para aqueles que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa comunidade. O amor ágape é aquele que demonstra a empatia pela vida das pessoas. Pensando nisso, eu lembrei de uma história que está num livro chamado Um por Todos e Todos por Um. E esse livro fala sobre a comunidade, a igreja. Um pastor conta um testemunho muito marcante, me chamou a atenção, isso eu guardei para a minha vida. E ele compartilhava que um irmão, um amigo de longa data que andou com ele, que hoje não estava mais na igreja que ele, mas continuava caminhando numa outra congregação, numa outra igreja. Num certo domingo pela manhã ele recebe a notícia que aquele amigo do coração dele tinha abandonado a sua família. Tinha deixado a sua esposa com seus 3 filhos pequenos e tinha fugido com a vizinha. Assim que o culto acabou, ele sai da igreja, chega na casa desse irmão e encontra aquele estado lastimável, aquela situação que tinha acontecido de tragédia numa família destruída, destroçada por aquela decisão. E ele ora com aquela esposa e no outro dia ele decide ir no escritório desse amigo. Detalhe, esse amigo era uma pessoa muito forte, era um lutador. E ele decide chegar no escritório, e quando ele chega no escritório, aquela pessoa que estava passando por aquela situação não esperava que o pastor fosse até ele. E quando viu o pastor ali, talvez imaginava que o pastor viesse para exortá-lo. Ele falou: eu não quero falar com você, eu não quero ter esse tempo com você, por favor vá embora. E ele falou: eu não vou embora do seu local de trabalho enquanto nós não conversarmos. Se você quiser que eu vá, você vai ter que me tirar daqui, mas eu não saio. E aquela pessoa diante daquela situação viu que o pastor não ia sair, saiu com
aquele pastor e foram bater um papo, e o pastor falou: não vou desistir de você, eu não vou te deixar sozinho nesse momento, eu vou caminhar com você, e eu creio que Deus pode restaurar o seu casamento. E de tanto aquele pastor insistir com um amigo, ele falou: tá bom, eu vou então pegar a minha mulher que eu abandonei e vou fazer uma terapia, porque o pastor tinha indicado para ele fazer uma terapia. Passado algum tempo, passado talvez alguns meses, o pastor estava na sua igreja, e na hora do culto, quando ele subiu no púlpito, ele viu um casal entrando, e era esse amigo, com a sua esposa, que ele tinha abandonado. Em lágrimas, ele olhava e dizia: muito obrigado, obrigado porque você não desistiu de mim. Ser um inspirador é andarmos com as pessoas mais que uma milha. Ser inspirador é olharmos para as pessoas e acreditar que pode ser mudado, é amar mutuamente, como nós falamos aqui, é ser suporte dos irmãos nos momentos de dificuldades, coisa que o mundo não faz e não sabe o que fazer e não entende por que nós fazemos. E aí nós entramos na quarta lição que nós aprendemos na unidade da fé: lute pela unidade do Espírito. No verso 3 ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Um esforço diligente indica uma ação ativa. Nós não paramos um segundo, nós continuamos lutando por isso. E fazer todo esforço, fazer esse esforço todo, pensando em alcançar algo que tanto desejamos. Para manter a unidade do Espírito, o vínculo da paz, esse esforço é necessário na igreja. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Nós aprendemos isso de fato quando restringimos a nossa liberdade pelo bem dos demais irmãos. Quando nós fazemos dessa forma. E essa é uma atitude do cristão que já está vivendo a maturidade, que aprendeu na caminhada isso. Cristão maduro luta pela perseverança da unidade em vez de ser crítico. Ele luta para que a igreja caminhe na mesma direção. O cristão maduro se torna referencial para seus irmãos, para o novo na fé, para o jovem que está na caminhada, para aquele que ainda é um bebê espiritual. O cristão maduro ajuda a liderança da igreja a gerar um ambiente de paz, de hospitalidade no corpo de Cristo. Pois quando há falta de paz no meio do corpo de Cristo, há desunião. Essa é a luta que devemos lutar para preservar a unidade e o vínculo da paz como igreja. Sermos cristãos maduros, lutando por isso, não baixando a guarda, fazendo isso em todo o tempo. Lembremos que a unidade já foi dada pelo Senhor, pois nele nós somos um. A palavra do Senhor fala em Gálatas capítulo 3, verso 28, pois não há judeu, não há grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E o Senhor nos chama a lutarmos para que essa unidade aconteça todos os dias na nossa caminhada. Em último lugar, quando nós falamos da unidade da fé, pensamos também que nós devemos ser o reflexo da Trindade. No final, nos versos finais, fala assim: há um só corpo, um só Espírito, como fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. A base da unidade da fé do corpo de Cristo está na Trindade. O relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é perfeito, é sem rasuras, sem garranchos. Por isso, esse relacionamento é o nosso relacionamento que sustenta a unidade. É a partir desse relacionamento que nós caminhamos. E nesses versos finais isso fica claro para nós. Quando fala que há um só Espírito, nós precisamos lembrar que o Espírito é o fôlego de vida.
Ele é o sopro, Ele é o ruá vivificador do corpo de Cristo. A igreja do Senhor, ela não pode existir sem o Espírito Santo de Deus. Ela não pode ser chamada de igreja se ela não tiver o sopro do Senhor sobre ela. Quando falamos que há um só Senhor, nós sabemos que vai chegar um dia em que todos vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz isso. Mas hoje, quem faz essa declaração, quem faz o mundo lembrar disso todos os momentos, é a igreja de Jesus Cristo. Essa expressão que está em Filipenses 2:11 vem da declaração que era utilizada pelos escravos daquela época: Jesus Cristo é o Senhor. Era uma frase que era usada: aquele é o meu Senhor, ou aquela pessoa é o meu amo. Os cristãos estão unidos porque todos entendem que são possessão de um amo, de um rei, e que estão a serviço dele. Nós temos apenas um Senhor, Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, a igreja do Senhor reflete a unidade da Trindade. Há um só Deus e Pai. Deus e Pai. A grande descoberta cristã: Deus é Pai. Não é que Ele não seja rei, não é que Ele não seja o grande juiz, mas nós tivemos o privilégio de conhecer Deus revelado como Pai, e isso significa que Ele ama todos, a todos, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A unidade da igreja, a unidade da fé, ela passa por esse caminho. Apesar das privações que nós vivemos, nós precisamos fazer isso dignamente. Nós precisamos viver segundo a vocação. Precisamos ser inspiradores, lutar pela unidade do Espírito. Nós precisamos ser reflexo da Trindade, da unidade da Trindade. A unidade da fé é algo para ser vivido intencionalmente. Quando eu olho para esse texto, é como Paulo estivesse dizendo: esse é o roteiro, esse é o mapa que vai te levar a ser um cristão que reflete a manifestação do poder de Deus onde você está. Esse é o caminho que fará com que o mundo saiba que nós somos discípulos de Jesus. É isso que nós precisamos fazer, porque nessa ação prática, nós não precisamos copiar pastor X ou igreja Y para vermos Deus agindo e manifestando o seu poder. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e viver essa unidade da fé. Que Deus os abençoe. Eu quero